Quando eu cheguei na Colômbia, era apenas uma igreja, em 92. E conforme o tempo foi passando, a igreja foi ganhando proporções, foi fortalecendo, nós fomos alcançando muitas pessoas necessitadas, conseguimos ajudar muita gente e por conta disso a igreja começou a expandir. Em 96, nós já tínhamos mais de 25 mil pessoas que frequentavam as igrejas Universal lá em Bogotá, na Colômbia inteira. Já tínhamos aberto igrejas em Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, outros estados. E com isso, começou a chamar a atenção de diversos grupos. Naquela época, eu me lembro que na Colômbia só haviam 3 canais de televisão. Então, assim, vamos botar aí, 90% da população só acompanhava aqueles 3 canais. Eram só 3 opções de televisão, nada mais. E o canal principal pegou uma jornalista, aliás, era uma jornalista famosa, muito conhecida, e fez com que ela fosse na igreja. E ela participou da minha reunião. E ali naquela reunião, ela foi no intuito de pegar os pontos falhos para criticar. Só que ela viu o que ela não esperava. Desculpe interromper. Ela foi com más intenções. Com más intenções. Aliás, ela, um cinegrafista e um outro rapaz que era o tipo de o roteirista e, ao mesmo tempo, ajustava áudio e tal. Naquela época, né, tinha que ter um monte de gente para poder fazer uma produção de vídeo. Estava tudo programado para criar um problema. Exato. Ela foi com esse objetivo, de detectar, vamos dizer assim, pegar algumas coisas e até distorcer para poder denegrir a imagem da igreja, porque a igreja estava num avanço muito grande. E claro que era uma perseguição político-religiosa. Nisso, ela participou da reunião e ela ficou espantada, porque as reuniões eram muito dinâmicas, com muitos testemunhos. Milagres que aconteciam na hora, famílias transformadas, curas milagrosas, coisa linda. Obra de Deus, não é obra do homem. Acabou a reunião, ela já tinha se apresentado para o pessoal que me ajudava nos atendimentos, e ela queria gravar uma entrevista. Eu falei, claro, eu na maior das boas intenções. Aí a gente foi para uma sala, eu me lembro que eu tinha um programa de televisão que saía todo sábado de manhã, eram 15 minutos de programa. Então ela queria falar só comigo, pensando que eu era o artista, né? Aí ela foi e, sentada ali, eu também botei uma câmera nossa, gravando ali tudo que estava acontecendo, e ela começou a fazer várias perguntas. E tudo que ela me perguntava, eu respondia para ela com a maior simplicidade, porque eu ali, ela com a intenção de pegar algum furo meu para poder jogar depois na mídia e criticar, porque, repito, eram 3 canais apenas. E com isso ela fez algumas perguntas assim, meia cabulosas, perguntas com pegadinha, mas eu de boa, eu respondi tudo que ela queria saber. Tudo que ela queria saber. Queria saber se o pastor tinha salário, queria saber por que o pastor andava de carro, queria saber por que a Igreja Universal abria todos os dias, por que a Igreja Universal tinha pastores brasileiros, e mais pastores brasileiros do que colombianos. Uma infinidade de perguntas. E eu respondi tudo para ela, mas numa boa. E dentro da verdade. Porque quando a gente fala com verdade, a gente não precisa temer. E eu fui falando, fui explicando os detalhes para ela. Aí teve uma hora que eu percebi os olhos dela assim, marejados, sabe? E ela virou e falou assim, tá bom. Aí, pode desligar. Peraí, perdão. Ela pediu para desligar as câmeras? Pediu. Ela pediu para o cinegrafista dela desligar as câmeras, o menino que também estava ali anotando os textos, pontuando o que iria, vamos dizer assim, sair no ar.
ela pediu para que eles se retirassem da sala e ficou somente eu e um outro pastor auxiliar. E ela começou a chorar. Começou a chorar e eu fiquei até um pouco assim assustado, porque eu falei, meu Deus, será que ela está passando mal aqui? Será que está acontecendo alguma coisa? Aí eu falei para ela assim, vem cá, eu posso te ajudar? Você quer uma água? Está acontecendo alguma coisa? Ela virou para mim assim, e já com os olhos tudo borrado, né, da maquiagem e tal. Ela falou assim, eu vim aqui para falar mal de vocês. Eu vim aqui para criticar o trabalho que vocês fazem. Eu vim aqui para anotar todos os pontos falhos de vocês e acabar com vocês. Porque a minha missão foi essa. Só que eu cheguei aqui. Fui bem recebida na porta quando eu cheguei, quando eu entrei na igreja. Participei de uma reunião que me trouxe conforto. Estou aqui na frente do Senhor e o Senhor me tratando com maior respeito, com maior educação. Começou a chorar de novo. Aí eu falei assim, não, fica tranquila. Falei o nome dela, agora eu não me lembro. Isso acontece. Mas o bom é que você agora está conhecendo de fato o que esse trabalho tem como missão. Aí ela, muito obrigado, muito obrigado. Falei, mas acabou aqui a entrevista? Ela, não tem mais nada para falar com o senhor. Não tenho, não tenho. Aí me abraçou, sabe, forte assim. Falei, pô, legal, né? Legal. E aí, essa matéria que ela tinha gravado comigo, numa sexta-feira... Ela fez a matéria? Fez a matéria. Fez a matéria. E aí eu falei, pô, legal, vou acompanhar essa matéria, né? Porque era no domingo, era tipo de um jornal famoso, que passava aos domingos. E aí, ela colocou praticamente na íntegra tudo que eu falei. Na íntegra. Ou seja... Não teve aquela edição maliciosa, não maldosa? Teve, porque não tinha como ela colocar palavras na minha boca que não fosse a verdade que eu estava falando ali para ela. Mas no final, como ela cortou assim meio tosco, né, por conta dela estar muito emocionada ali e ter confessado que ela tinha ido lá para um objetivo e acabou indo para outro lado, ela, no final da matéria, aparece ela na porta da igreja, lá do lado de fora. E ela falando assim, pois é, isso daí é a verdade que vocês acabaram de ver, o que acontece de fato na Igreja Universal. Conheça um pouco mais da Igreja Universal. Ela era tecnicamente inimiga da igreja. Nossa. E virou... Abraçou o evangelho. E começou ali. E aí eu me lembro que depois disso, eu fiquei um tempo sem vê-la, e ela também sumiu da televisão. Sumiu da televisão. Por que será? Por que será, né? Por quê? Aí, um domingo de manhã, eu estava na porta, porque eu tinha esse costume de ficar na porta, cumprimentando as pessoas e tal, e eu sempre fui muito próximo do povo. E aí, um dia que eu estou lá na porta, ungindo as pessoas, dando boas-vindas e tal, ela chega. O senhor lembra de mim? Falei, vai me entrevistar de novo? Ela começou a rir. Estava ela, a mãe dela e o pai dela, que também eram evangélicos. Que bacana. E aí participaram da reunião e tal. Eu a vi algumas vezes, depois acabou eu vindo para o Brasil, e questões de documento e tal, aí fui parar em outros países. Mas que coisa, a coisa mais interessante de tudo, né? Ela conseguiu identificar ali que não havia fingimento, hipocrisia. Ou seja, a verdade é muito legal. É verdade. A verdade... A verdade é muito legal, é verdade. É verdade. Porque, assim, ela mostra com uma nitidez assim, muito óbvia. Essa não tem. Por isso que Jesus falou, sua verdade. Sua verdade. Porque é muito legal você conseguir identificar tudo isso, você perceber que é por aí. É por isso que eu falo, aí trazendo para o nosso lado político, né, de interagir com as pessoas. Vamos pensar, vamos ser pessoas mais
consequentes, vamos pensar mais naquilo que vai acontecer ali na frente. Vamos pensar um pouquinho mais. Pô, de repente, você está falando alguma coisa aqui que lá na frente aquilo vai retornar para você. Claro, a gente não acerta sempre. Aliás, a gente erra mais do que acerta. Mas se você errar, poxa, seja humilde, chega lá e fala assim, pô, cara, desculpa aí. Aquele dia eu falei um negócio, não tinha nada a ver, cara, me perdoa. Talvez você tenha até se sentido ofendido com tudo isso que eu posicionei aqui e tal. Então, assim, leva numa boa. Viva mais. A gente vê hoje jovens com depressão, jovens querendo se matar. Tudo isso é reflexo da inconsequência de vida que eles levam. Porque, assim, bagunça, sem vergonhice, libertinagem, isso sempre houve. Só que hoje é muito mais publicado, é muito mais divulgado, por conta, né, do mundo ser globalizado, da gente ter as redes sociais, internet à vontade. Então você acaba compartilhando mais de coisas que antes era feita só ali dentro da festinha, lá da casa do Zequinha. Hoje não, hoje você tem uma amplitude muito grande com todas essas coisas que acontecem, só que tudo isso gera consequências trágicas. Mobiliza milhares e milhões de pessoas para o buraco, conduz as pessoas para uma vida totalmente desregrada, bagunçada, e no final das contas é estresse, é suicídio, depressão. A gente vê isso acontecendo assim a milhão. Então, por isso que eu sempre falo, o Bispo André, o Ed, que a gente precisa ser mais consequente. A gente precisa ser mais consequente. E isso é para todo mundo. Isso não é só para os pequenos. Isso é para o pequeno, isso é para o médio, isso é para o grande. Isso é para quem está embaixo, para quem está no meio, para quem está em cima. Isso é para quem é bonito, para quem é feio, para quem é gordo, para quem é magro, para quem é preto, para quem é branco. Para quem é governo, né? Não é? Para quem está lá em cima, para quem está aqui sendo governado. Para quem obedece, para quem manda. Então, É. assim, a gente tem que ser mais consequente. É verdade. Aí entra aquela frase que eu não li no para-choque do caminhão, não. Mas eu li agora, não me lembro onde eu era. Foi no para-choque de Deve caminhão. ter sido, Foi. mas é muito real essa frase. Essa frase é espetacular. Que o inteligente, ele pensa no que fala. E o inconsequente fala o que pensa. Não fala o que pensa, não. Pensa no que você vai falar, porque aquilo vai gerar uma consequência. Aquilo vai construir ou vai destruir. Então é muito interessante a gente seguir nessa linha para a gente fazer um ambiente melhor. Eu estou sempre procurando fazer isso. Lá na subprefeitura, as pessoas que me conhecem, as pessoas que me rodeiam, eu estou sempre promovendo isso. Porque é muito ruim você estar num ambiente onde você não se sente confortável, onde as pessoas elas querem mais o teu mal do que o teu bem. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E no ambiente que eu trabalho, imagina, eu tenho quase 200 funcionários na subprefeitura, funcionários de carreira, lá na subprefeitura do Itaim Paulista. E, poxa, eu me sinto confortável com eles. Hoje mesmo eu estava almoçando lá no refeitório, junto com todo mundo. É prazeroso. É prazeroso a gente compartilhar com as pessoas, a gente entender o motivo, às vezes, da pessoa ela tá um pouco mais irritada, ela está um pouco mais nervosa, mas porque nós já temos uma maturidade melhor, vamos dar uma força, vamos dar um apoio, vamos ver o que a gente pode fazer para contribuir para que o dia dela seja um pouco melhor. Pô, assim, dá para fazer. Dá para fazer. É só a gente botar um pouquinho mais da nossa parte. E, claro, pensando sempre que se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Terra essa que emana leite e mel. Aí já. Pois é. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.